comete contra a mulher pobre é não dar a ela o acesso ao planejamento familiar. Eu viajo muito pelo Brasil, todo lugar que você vai, você vê umas meninas, você de longe pensa que estão com a boneca no colo, quando você olha é uma criança. Doutor, você é a favor da legalização do aborto? Não, porque vamos dizer assim, o resto está sendo oferecido. A questão para muitas dessas meninas é que elas descobrem a gravidez quando já estão grávidas. Mas o problema, o problema tem que vir antes. Eu não vou fugir da pergunta, não, Paulo, mas o problema tem que vir antes. Sabe, o aborto é uma violência contra a mulher. E é uma solução que não agrada ninguém. Você está dizendo, inclusive, uma enorme violência física. É isso que você está dizendo. Violência física contra a mulher. Nenhuma mulher faz aborto porque acha que é bonito fazer. Faz porque está numa situação que ela não vê outra saída. O que nós temos que fazer é pegar essas crianças e dar acesso ao planejamento familiar. Por que a minha filha não engravidou com 15 anos? Porque ela é mais séria do que a outra menina de 15 anos? Uma presta e outra não presta? Muitas amigas da sua filha engravidaram com 15 anos, porque ocorre também. Acontece também, mas não é tão grave quando acontece esporadicamente. Quando vira uma epidemia como a que nós temos hoje no Brasil, 1/4 dos partos do SUS são feitos em menina abaixo de abaixo de 18 anos. Agora, abaixo de 18 anos? Mas falta o quê? Se legalizar só por aí. Informação. Só quero terminar essa pergunta. Desculpa. Porque nos Estados Unidos isso foi uma coisa importante. Porque está demonstrado que tem um tipo de pessoa que não consegue ter acesso à pílula, mesmo que ela tenha na porta de casa, não consegue ir para o médico e saber. E ela só descobre que está grávida, ela começa a engordar, ela acha que está engordando. E essa pessoa, quando descobre, se puder fazer um aborto, ela fará. Não, assim, estou perguntando se você não acha que seria o caso, assim, porque eu estou convencido, há casos que realmente a pessoa nunca terá... Mas você está falando do que ele já estava abordando. Não, mas eu quero saber o que a prevenção passa pela educação. Mas é que tem pessoas que você não tem acesso à educação, a gente fica falando, mas você não chega lá. Só vou complementar então, porque assim, essas mulheres hoje elas fazem aborto, só que elas fazem de uma maneira super insegura. Pois é, exatamente. Então isso que eu ia perguntar para o senhor, legalizar o aborto. Não, mas quem não tem... Vamos lá. O senhor é a favor de legalizar para fazer com que essa mulher que já faz aborto, ela faça de maneira mais segura do que ela cair. A gente tem um dado que é 300 mil mulheres por ano são atendidas no SUS por abortos inseguros, feitos em casa, feitos com complicações. Então, seria uma maneira de fazer com que, até evitar com que as mulheres tenham problemas mais graves, porque a gente não evita que elas não façam o aborto ser proibido. Enfim. Eu acho que a questão do aborto se mistura com a questão religiosa. E eu acho que nesse ponto os religiosos são muito autoritários, porque eles têm um determinado tipo de pensamento, que é lógico que a gente é obrigado a respeitar, mas eles querem impor esse tipo de pensamento para a sociedade inteira. E eu acho que isso está errado. Porque, na verdade, o que acontece? O aborto é livre no Brasil. Se você tem dinheiro para pagar, você vai e faz nas clínicas clandestinas que estão aí por todas as cidades brasileiras. Se você não tem dinheiro, você vai procurar as clínicas clandestinas de mais baixo nível, com gente mais preparada, nas piores condições de higiene. E você vai colocar essas meninas de 15, de 16, de 17 anos correndo risco de morte por causa desse tipo de procedimento inadequado. Do ponto de vista médico, eu não estou interessado em saber se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu acho que uma moça que vai fazer um aborto tem que ter um profissional do lado capacitado a fazer aquela manobra. Se isso está certo, se uma parte da sociedade acha que isso é um crime, a outra parte que acha que não. Nós não podemos impor para a sociedade toda o pensamento de algumas pessoas, porque isso é um autoritarismo da pior espécie. Mas aqueles que são contra virtualmente, que frontalmente, que acham que não deve ser feito de maneira nenhuma, que não façam. Os outros têm que ter uma solução para esse problema. Que é um caso de saúde pública. O que não está certo é se pegar uma menina que já é pobre, vive numa condição de vida dura, difícil, ainda jogar a menina nessa situação para fazer um aborto na condição mais precária que se pode imaginar, com agulha de crochê. Claro que ela não vai nem querer, né? Claro que ela vai pensar, posso morrer, quer dizer, opa, começa a ficar... Mas eu acho que o Estado tem primeiro obrigação, nós temos que atacar esse problema do planejamento familiar. Nós temos que atacar. Olha, quando eu fiz a série de planejamento na TV Globo, e a gente parava na periferia, na zona sul aqui de São Paulo, em Parelheiros, eu ia muito para lá. E você parava o carro da Globo, vinha a quantidade de mulheres que vinha. Doutor Drauzio, pelo amor de Deus, consegue que eu faça uma laqueadura? Eu tenho 30 anos e 7 filhos, a outra eu tenho 25 anos, 5 filhos.
Eles pensam que as mulheres querem engravidar pelo prazer de experimentar os mistérios da maternidade. Essas meninas, estou falando das casadas, que têm família, elas engravidam, não gostam de ver os filhos passando necessidade, engravidam porque não têm acesso. E qual é o maior inimigo do planejamento familiar no Brasil hoje? No Brasil eu acho que é a igreja. A igreja. No Brasil eu acho que é a igreja. A igreja tem um papel, tanto no planejamento familiar quanto no uso da camisinha. Você diz, bom, a igreja é contra o uso da camisinha. Isso quer dizer que o adolescente que está com a namorada, encostado no poste escuro, ele vai pensar, não vou usar a camisinha porque a igreja proíbe? Lógico que não, não é isso. Não se trata disso. Agora, você anda pelas cidades pequenas do interior, vai lá, vai no posto de saúde e você vê aquela pilha de caixas de camisinha que o Ministério da Saúde distribui. E aí você pergunta, vocês distribuem camisinha? Distribuímos. A pessoa vem aqui no posto e pega. Quem são as pessoas que vão ao posto e pegam? São aquelas que não têm chance de pegar AIDS, que são as mulheres casadas que vão usar o preservativo para a contracepção. Porque a menina solteira não tem coragem de ir ao posto de saúde, que a cidade inteira vai ficar sabendo que ela começou a vida sexual. E por que não é feita então uma distribuição de porta em porta, nas escolas e tal? Porque o prefeito vai ficar mal com o padre, vai querer ficar mal com o padre? O deputado da região vai querer ficar mal com o bispo? Quer dizer, o nosso Estado é laico até a página 2, é isso? Lógico, esse é o poder dos religiosos, sabe? De prensar, de fazer a sociedade se comportar do jeito que eles acham que deve ser um comportamento, do jeito que eles acham que é o comportamento ideal. Uma das coisas que você